Vamos lá, pessoal, começar agora o nosso curso de retenção efetivamente. Colocar a mão na massa, curso de retenção de impostos, IR, PIS, COFINS, CSLL, ISS e INSS. Vamos começar agora pelo IR. Só que antes de começar pelo imposto de renda, vamos ver alguns conceitos de direito tributário, alguns conceitos bem básicos, só para a gente ter em mente, já que a gente vai estudar tributos, é importante a gente ter esses conceitos em mente. Então vamos lá. Conceitos básicos de direito tributário. A obrigação tributária, artigo 113 da Lei 5.172 de 66. Que lei é essa, pessoal? Esse é o CTN, o Código Tributário Nacional. Então essa é a lei do CTN, a gente que estuda tributos, impostos, é importante a gente estar com essa lei na nossa mente. É o código que regula os impostos no Brasil. A obrigação tributária principal ou acessória. Então vamos lá. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Exemplo: a retenção de impostos é uma parte da obrigação principal, pois o tomador antecipa o imposto do prestador do serviço. A obrigação principal se fala em pagamento do dinheiro. Pecuniária, pecúnio, dinheiro. Então, um exemplo, a retenção de imposto, você não paga tudo, né, pessoal? Mas você retém uma parte e paga ao governo. Então, é um exemplo aí, a retenção de impostos, isso que é o motivo do nosso curso, né? O tema do nosso curso. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nelas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Exemplo, a FDRINF. A obrigação acessória são as declarações, a emissão de nota fiscal, as prestações positivas ou negativas, como dito aí no CTN. Vamos lá. Fato gerador, artigo 114 da mesma lei. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Só começa a se falar em pagamento de imposto quando se dá origem a um fato gerador. Tudo que a gente faz, pessoal, na nossa área tributária tem um fato gerador. No caso do nosso curso, fato gerador da retenção do imposto de renda. Qual é o fato gerador? Quando é que se inicia a obrigação de se pagar o imposto de renda retido na fonte? É o crédito ou o pagamento. A gente vai estudar isso com detalhe. Qual é o conceito de crédito? Qual é o conceito de pagamento para imposto de renda? Então, o fato gerador, a gente vai estudar com detalhe esses dois conceitos. O fato gerador da retenção do imposto de renda é o crédito ou o pagamento. Eu só devo pagar o imposto de renda quando acontecer um desses dois fatos geradores, tá bom? Então vamos lá. Sujeito ativo. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento. Sujeito ativo, no caso da retenção do ISS, é a prefeitura, a fazenda municipal. Eu coloquei aqui no caso do INSS um exemplo. Então o sujeito ativo é sempre a pessoa jurídica de direito público, aquele que pode cobrar, que pode exigir. Então, no caso do ISS, como exemplo, é a prefeitura. Quando a gente fala em retenção de ISS, a gente tem que ver o que o CTM fala, ou seja, a legislação complementar e o CTM, porque o CTM do município é o que diz o ordenamento jurídico do ISS, é o que coloca as normas para a retenção do ISS. Então, o sujeito ativo, quem cobra o ISS, é a prefeitura ou fazenda municipal. Sujeito passivo, e aqui é bem importante essas definições. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. O sujeito passivo principal são dois. O sujeito passivo da obrigação principal são dois. Primeiro, contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Exemplo, o prestador de serviço. Pessoal, contribuinte é, no caso aqui, um exemplo, o prestador de serviço. Ele é o contribuinte, é o sujeito passivo principal. Ele prestou serviço, ele vai pagar o imposto. Prestou serviço, vai pagar o imposto de renda, vai pagar o ISS e assim sucessivamente. O contribuinte do imposto
O contribuinte do imposto é o prestador do serviço. Ponto. É ele que tem a relação pessoal com o fato. Ele prestou serviço, vai pagar imposto. Só que aí vem a legislação e diz assim, não, esse é o primeiro sujeito passivo. Existe o segundo sujeito passivo, que é o responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa na lei. Exemplo, o tomador do serviço. E aqui, exemplo pessoal, o tomador do serviço, começamos aqui no exemplo do nosso curso. Temos aqui um conceito que a gente vai usar muito no nosso curso, tomador de serviço, prestador de serviço. Então vamos voltar. Sujeito passivo, são dois. O contribuinte. Então, que tenha relação pessoal e direta com a situação. Quem é contribuinte do imposto? O prestador de serviço. Um exemplo. Prestou serviço, tem que pagar o ISS, tem que pagar o imposto de renda. Mas a lei diz, opa, a gente pode colocar outra pessoa como responsável. Mesmo sem revestir a condição do contribuinte, a gente pode, por lei, dizer que alguém é responsável. No nosso caso de retenção de imposto, a lei faz isso com os tomadores de serviço. É isso que a gente vai ver aqui agora. Quando a gente fala em retenção de imposto, a gente está dizendo que a lei disse que o tomador do serviço, aquele que contratou o serviço, é responsável pelo pagamento do imposto. Ou parte dele, né? Que a retenção não se retém tudo, se retém parte. A gente vai ver isso. Então, existe dois sujeitos passivos. O contribuinte, o que presta serviço, e a lei, e a gente vai ver que não é exceção, são regras que a lei diz não. O tomador do serviço é que vai pagar o imposto, é que vai reter o imposto e pagar. Ele não se reveste da condição de contribuinte, mas a gente vai colocar essa obrigação decorrente expressa na lei. Então, o tomador do serviço agora passa a ter essa responsabilidade de reter o imposto e pagar, tá bom? Então, é bem importante essas definições, são conceitos básicos do direito tributário, mas a gente vai falar muito sobre isso daqui para frente. Vamos para a próxima aula.